Hi class, como é que vocês estão? Tudo bom? Bem, eu vou gravar esse vídeo com a explicação, já que não deu certo pelo Segueduc, né? O aplicativo lá, tá, choveu, aí atrapalha a conexão, ele fica caindo toda hora. Então, é o que eu iria falar lá para vocês, eu vou explicar aqui, certo? Então, ó, a gente vai ver, acho que vocês estão vendo aí, é sobre a prova do Enem 2019, certo? Deixa eu deixar isso aqui. Aqui a prova do Enem 2019, tá? Então a gente vai ver algumas técnicas de tradução sobre o inglês. Aí eu vou utilizar esse texto aqui com vocês, eu vou explicar. A gente vai ler esse texto, tá? E os outros vocês vão responder, mas eu vou explicar mais na frente como fazer. Deixa eu passar para cá, para essa parte. Aqui. A cognato a gente viu, o que era. Tá, esse aqui não. Voltando aqui um pouquinho. Pronto. Aqui é sobre as técnicas. Eu quero que vocês. Isso aqui não, acho que isso aqui vocês já copiaram no caderno, mas a gente vai ver um pouco sobre o skimming, o que é o scanning e as evidências tipográficas, ou chamado também marcas de layout, tá? Ok? Então, um pouquinho sobre o que é o skimming. Eu quero que vocês copiem isso aqui no caderno, viu? Skimming, pode copiar no caderno. Por isso que eu vou deixar gravado para vocês fazerem com bem calma. O que é o skimming? É uma leitura bem rápida do texto e permite responder perguntas como: qual é a sua primeira reação ao texto? O texto sobre o quê? Então, lembra que eu passei para vocês um texto, aí eu 4 textos sobre provas de Enem, aí perguntei qual é o assunto do texto. Então, o skimming, ele vem falar sobre isso. Então, você vai dar uma olhada no texto rápido e dizer, o assunto é esse, o assunto é esse, sem se prender a nada. Primeiro, para identificar qual é o assunto. Então, a gente indo lá para a prova, tem aqui, Global Enterprise Need Business English. Vou aumentar um pouco aqui para ficar melhor de ver. Pronto. Aqui, ó, a gente tem, nesse título, Global Enterprise Need Business English. O que vocês entendem desse título? Quer dizer, vamos primeiro, antes do título, vamos primeiro para um geral aqui, né? Algumas coisas que você olha e tenta entender qual é o assunto do texto. Eu entendi global, entendi inglês. Os outros eu não sei o que é. Então, vai falar sobre uma coisa que é global do mundo e de inglês. Ok. Tem algumas imagens que eu vou falar um pouquinho também. Aí, se você não entende, você vai para o enunciado da prova. Aí ele fala assim, o infográfico aborda a importância do inglês para os negócios. Nesse texto, as expressões but e only evidenciam. Eu vou explicar isso aqui para vocês, mas ele já deu a dica aqui, ó. A importância do inglês para os negócios. Então, você já sabe qual é o assunto do texto, né? Se você não conseguir entender nada aqui, nenhuma captura, nenhuma palavra daqui, então você já sabe qual é o assunto do texto. Ok. Então, o skimming ele vai fazer isso. Você vai entender qual é o assunto geral do texto. Identificou? Ok. Certo? E o bom, gente, é que vocês utilizem também. Posso pesquisar imagens. O que vocês também tentem usar esse período que estão em casa, né, o período livre, para pesquisar sobre algumas coisas, ler o jornal, apesar de que passa muito sobre isso, sobre a doença, mas e política, mas é bom vocês tentarem pesquisar algo no Google, né? Tem vários jornais, né, que estão na internet, vocês podem ler, mesmo sendo algumas coisas sendo bem chatas sobre política, mas a atualidade é sempre importante aprender. Então, tentem aprender sobre alguma coisa. É bom você sempre saber um pouquinho de cada coisa. Não digo tudo, mas é sempre bom você saber algo sobre o que está se passando no dia de hoje, né? O que já se passou. É bem interessante você
sabendo sobre alguns assuntos, você já mata meio que a charada dos textos, sabe? Se aparecer algum assunto que você já leu, você já meio que já entende o que, que ele vai falar. Que também é importante vocabulário, né? Então, o skimming é isso. Voltando para cá, a gente tem o skimming, copia isso aí. Aí ele dá alguns exemplos, né, para você identificar de textos. A gente vê que aqui é uma receita, né? Você olha e vê, isso é uma receita, isso é um manual. Tem que falar sobre horóscopo. Aqui é uma carta, porque tem, né, algumas coisas que indicam, né, como endereço, data, certo. Vem aqui para o scanning, que é o quê? Pode copiar isso aqui também no caderno. Leitura com o objetivo de encontrar algumas informações específicas no texto. Então, aqui é diferente, que você vai pesquisar a informação. Se você, por exemplo, você tem um texto, aí você não vai ficar lendo, não. Você vai direto na informação. Como? Você tem um texto que fala sobre Covid-19. Aí ele pergunta, qual é o número de mortes em tal canto? Sei lá, no Ceará. Ele perguntou isso, aí você vai pesquisar qual foi o número. Vai direto para a numeração, aí pesquisa por palavras em volta, assim, tipo morte, o lugar, Ceará, tal, tal, até achar a resposta. Isso que o scanning faz, você vai direto na informação. Então, ele dá algumas dicas aqui. Busque-se as palavras-chave do texto. Quais são as palavras do texto? Seria Covid-19, morte, tal, tal. Tem várias palavras que vão indicar onde está a resposta. Lê essas informações ao redor dessas palavras que eu falei, né? As palavras estão em volta. E procura responder questões sobre o texto, certo? Então, isso é o scanning. Voltando aqui para a prova, aí tem. Se eu perguntar, aí, por exemplo, tem algumas porcentagens. Aí ele vem assim com. Perguntasse assim. Qual a porcentagem de executivos, né, ou pessoas de negócios que concordam que o inglês é uma língua, né, internacional, que ela é dos negócios. Aí você ia procurar, né? Então você ia pesquisar aqui, ia ver as imagens, palavras tipo negócios, língua. Então você ia descobrir que 91%. Bom, então isso que o scanning faz, ele vai direto na informação, não perde tempo, certo? E a outra parte que é as marcas de layout ou chamado de cognatas, deixa eu passar aqui, ou evidências tipográficas, certo? Aí copia isso aqui também, viu, no caderno. Ele vai dizer que são símbolos, letras, maiúsculas, negrito, itálico, aspas, números, gráficos, títulos, imagens, tudo isso aqui. Tem várias outras coisas, né, que vão dar dicas para vocês, tipo aqui, ó, números, tá vendo? Negrito, título. Aí, aqui não é à toa que tá isso aqui, tá? Isso aqui tá dando dica para o leitor, porque é importante. Tudo que no texto vem evidenciando, como imagens e palavras em negrito, maiúsculas, aí você vê que é algo importante que está chamando sua atenção, certo? Então, mas se a gente for aqui para o texto, vamos para o título, Global Enterprise. Enterprise são as empresas. Aí já viu que o texto vai falar sobre negócios, então o que? Empresas globais? Seria o que? As empresas do mundo todo, né? Empresas de todo mundo. Business English. Inglês de negócio. Então, quer dizer que elas precisam, elas necessitam do que? Do inglês nos negócios, ok? Aí quando você vê aqui para o texto é bem fácil, né? Tem várias palavras aqui que são cognatas, né? Aí tem globalization, massive communication, information revolution. Aí você vai traduzir aí, peraí. Já entendi. Tá falando de globalização. Só não entender isso aqui, né? Globalização, comunicação em massa e revolução da informação, né? A gente lê aqui o contrário. Então, essas três coisas, a globalização, a comunicação em massa e a revolução da informação, tipo, né, tecnologia, a informação também está em todo canto. Created, bem parecido, né, com criar, e terminou em ED, sabe que é passado. Então, criou o quê? Single Global Market. Single, quando se refere a uma pessoa solteira, ela é single, é única, sozinha, single, né?
fosse casado, seria married. Então, single pode ser usado também como algo único, solitário. Então, ela criou o quê? Um mercado mundial único. Que o quê? Que requer, ou require, que exige o quê? Também a single common language. Esse mercado único, ele vai exigir o quê? Uma língua única em comum, que é o inglês, né? A gente sabe que o inglês, hoje em dia, ele é falado em quase todo mundo, bem dizer, né? Não é só na China, é a língua mais falada, mas porque pela quantidade de gente que está lá na China, então o mandarim, ele é a língua mais falada. Mas só lá, né? O inglês não, ele é totalmente globalizado. Todo canto que você chega, se você vai fazer uma viagem, ou as pessoas que trabalham no hotel, com turismo, elas precisam primeiramente falar inglês, né? Depois as outras línguas. Mas é fundamental, você vai fazer um voo para internacional, para qualquer canto, né? O comissário de bordo, o pessoal, o piloto tem que falar inglês. É obrigatório, né? Uma das exigências para se tornar comissário de bordo, piloto, essas coisas. Muitas das vezes, algumas empresas exigem, né, que as pessoas saibam inglês. Hoje, até para trabalhar na Netflix, se você sabe inglês, você entra lá e vai trabalhar na Netflix. Então, aqui aí você vai observar as marcas de layout são o quê? Tem imagens, ó, tem uma gravata, tem números, tem outra imagem, tem essa imagem, ela sempre quer dizer algo. O 91%, o que ele vai querer dizer? E a pergunta do texto, ele vai se referir isso aqui, ó, nesse texto, as expressões but, yet only. Elas são expressões usadas assim para algum tipo de contraste, do tipo, eu gosto de maçã, mas eu não gosto de banana. Eu tenho duas frutas, mas uma se contrapõe à outra. Então você diz, I like apple, but I don't like banana, certo? Então você usa o but. Yet only, quando você quer dizer que só aquilo ali, algumas pessoas gostam de maçã, apenas tantas pessoas não gostam. Então, yet only. Então elas meio que vão se contrapor uma informação à outra. Então vamos ver aqui. 91% seria o quê? Of business executives agree. Quer dizer, that English in the international language of business. Quer dizer, pode ser que você não tenha entendido agree, that, mas você entendeu o quê? Que os executivos, o quê? Dos negócios, né? São os empresários, os executivos. Eles, no caso aqui, ó, concordam que o inglês é o quê? A língua internacional dos negócios. Está falando de negócio. Aí vem o but aqui para contrapor essa informação. But, mas, companies investment. Quer dizer o quê? Quando tiver esse apóstrofo aqui, está dizendo que essa informação é dessa aqui, tipo como? E os investimentos das companhias. Os investimentos que as companhias fazem, né? Have not kept pace. Ensure that communicate. Então, ó, eu entendi alguma coisa aqui com não. Não o quê? Que os investimentos não o quê? Eles não o quê? Eles não acompanham esse ritmo, né? Para garantir que eles possam se comunicar. Quem? Os executivos. Eles acham que o inglês é muito importante no negócio, mas as próprias empresas não investem nessa questão de garantir que os próprios executivos se comuniquem, os empregados em inglês. Tá? Então, essa está se contrapondo a essa. Aqui aí tem uma imagenzinha, vários homenzinhos de uma cor só, e outros pretinhos aqui, ó, que tipo tá se contrapondo também. A maioria diz uma coisa enquanto os outros, a minoria diz outra coisa. O quê? Que 92% non-native English speaking. Quem são os non-native English speaking? Não, são pessoas o quê? Que não são nativas do país, não nasceram em países que falam inglês, mas são fluentes. Elas falam inglês, mas não nasceram naquele país. Certo? Que os não nativos, que seriam o quê? Os empregados, né? The private employers, os empregados das empresas, do mundo todo, que no caso são os não nativos, mas falantes de inglês. O que eles dizem? Say communication, dizem que a comunicação em English is critical. Critical como? Assim, critical de ser essencial, crucial, importante. Ela é crucial ou importante para poder job, para os seus empregos, né? O trabalho deles que é muito importante.
Yet only mais aqui, vai dizer o quê? Que apenas 7%, 7%, reportam, relatam o quê? That they current English. Que o quê? Skills são as qualidades, né? Score que você não entender, não tem problema. Que as qualidades no inglês, né? O quanto que eles falam de inglês, né? A qualidade que ele tem são o quê? Suficiente para o sucesso do trabalho. Então quer dizer que 92% deles acho que é importantíssimo. Mas só 7% acho que tá bom. O inglês que ele sabe tá ótimo para o trabalho dele. Então, indo para as questões aqui, você tem o infográfico aborda a importância do inglês para os negócios. Ok? Já entendemos isso. Nesse texto, as expressões but e yet only evidenciam o que? A. O impedimento às transações comerciais em contexto internacional. Não, né, gente? Não está falando disso. Está dizendo que porque não sabe falar inglês, ele não vai ter uma transação? As empresas vão dar algum jeito de se comunicar, mesmo que os empregados não saibam falar, né? Algum jeito eles vão dar para se comunicar e fazer uma transação. Não vão perder dinheiro por causa disso. B. O desinteresse dos funcionários com os oferecidos pelas empresas não falou disso em nenhum momento, né? Pelo contrário, eles acham que é importante e tudo, mas não falou sobre isso. C. Uma comparação entre as visões dos executivos sobre o aprendizado do inglês não está fazendo comparação, está se contrapondo. Um diz uma coisa, mas outro. Aí, mas outro, do outro lado tem essa informação. Então, não existe uma comparação de visões, né? D. A necessidade de inserção de funcionários nativos no mercado de trabalho? Não falou disso. No nenhum momento que tem que inserir funcionário só se tiver nascido no país. Não, de jeito nenhum. Eu estava falando só a opinião de quem não nasceu no país mais que fala inglês. Não falou nada disso. E só sobrou qual? A letra E. Um contraste entre o ideal e o real sobre a comunicação em inglês no mundo empresarial. Ó. Um contraste. Um fala que o ideal, né? Tive aqui, o ideal seria o quê? Que no caso concorda, que é importante, mas as companhias não investem. Aí, por outro lado, também diz que a comunicação ela é muito importante, mas só 7% acha que tá bom, entendeu? Então a resposta é a letra E, porque diz que é um contraste. Eu falei para vocês sobre essa questão do BAT, né? Que ele é como se fosse um contraste entre o ideal e o real sobre a comunicação em inglês. Ok. Bem, agora que a gente já viu, né, o uso do skimming, do scanning, das marcas de layout, eu vou passar para vocês no Google Forms, que é um formuláriozinho, questões sobre no caso, vocês vão responder essas perguntas aqui no próprio Google Forms, vou colocar bem legal para vocês. E vou colocar mais algumas outras questões utilizando o que eu acabei de explicar, né? O skimming, o scanning e as marcas de layout, para vocês responderem. Eu vou mandar essa prova, bem bonitinho lá, tudo, e vou mandar o Google, no caso, o Google Form, que é um formulário do Google bem simples de responder. Vocês já até fizeram, né? Eu mandei aquela música e responderam, bem legal. Certo? E qualquer dúvida, na próxima aula eu vou ver se dá certo a gente abrir o Segueduc, porque como choveu, meio que atrapalhou aqui a aula. Mas qualquer dúvida, vocês mandem pode mandar pelo WhatsApp, certo? No privado também, ou lá no grupo que eu respondo as perguntas, ok? Então, tenham um bom feriado, de feriado, vocês sabem, né? Tenham um bom feriado para vocês, fiquem em casa, pelo amor de Deus, se cuidem da família de vocês, certo? Beijo para todos, tô com saudade de todos e fiquem com Deus, Deus abençoe todos. Tchau, tchau.